Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo em Números, capítulo 7. Números, capítulo 7, versículo de número 1. Enquanto você procura aí, eu quero aproveitar a oportunidade para remir o tempo e externar a Deus a gratidão que tenho de mais uma vez poder ministrar a palavra de Deus aqui na nossa casa. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, não apenas por hoje, mas por todas as oportunidades que eu tenho recebido. Pastor Silas Filho, Deus abençoe, pastor Dilton, pastor Oséias Santos, pastor Henrique Bravo, pastor Jamute Jordão. Que luta, irmão. Glória a Deus. Números capítulo 7. Quem achou diz amém. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e a todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu, e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre o que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, 1 carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação. Toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação. E os darás aos levitas, a cada um segundo o seu ministério, o seu serviço. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava no santuário. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite. Mais uma vez, falar conosco nesse lugar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito mais uma vez tenha liberdade em passear nessa igreja, salvando, curando, libertando, transformando e fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Amarra-nos no teu altar, Senhor. Leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção aqui, me empresta sua mente por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Senhor já colocou ao meu coração para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para esse texto, ele está remontando o mesmo cenário de Êxodo 40, quando Moisés ele vai construir o tabernáculo. Em Êxodo 40 e Êxodo 39, a gente vai perceber que por pelo menos 17 vezes, a expressão "e fez conforme o Senhor quis", ela se repete. Isso indica que tudo que Moisés constrói nesse tabernáculo não foi deixado para a sua criatividade, não foi deixado para a sua opinião, mas tudo aquilo que ele estava fazendo, ele estava seguindo fielmente a orientação e a direção que Deus estava dando para ele. Olhando ainda para dentro dessa proposta, você vai perceber que quando o tabernáculo vai ser erigido, isso faz muito sentido, porque o povo vai ofertar, e desde o período do deserto, eles aprenderam esse princípio de liberalidade. E dentro desse contexto, o livro de Números vai narrar a saída do povo do Monte Sinai até as margens da terra prometida, essa peregrinação do povo.
Então você vai ver no capítulo 7, que inicialmente a oferta que eles irão receber são carros, que vai facilitar o translado dos utensílios do tabernáculo. Posteriormente, a Bíblia vai listar aquilo que os líderes das tribos trouxeram para a manutenção dos levitas, uma vez que a tribo de Levi se torna casta sacerdotal no lugar dos primogênitos. Então agora eles vão ser mantidos por essas ofertas liberais das tribos. Quando nós olhamos para Números capítulo 7, a primeira coisa que chama a minha atenção é porque a Bíblia diz que Deus manda Moisés receber a oferta deles. Versículo de número 5. E Deus, ele não fala nada aleatoriamente. Deus não fala nada por falar. Tudo que Deus fala tem um propósito. E pode parecer muito óbvio, mas se Deus manda Moisés receber a oferta, é porque de alguma forma existia a possibilidade de Moisés rejeitar. Não porque não queria, mas porque quando a gente olha para a carreira ministerial de Moisés, o que nós iremos perceber é que existe uma dependência em tudo aquilo que ele vai fazer. Moisés não se encanta, não se impressiona por toda a necessidade que aquele povo tem. Moisés também não iria se impressionar pela oferta que recebeu. E Moisés também não iria ceder pela necessidade do momento. Quando Deus diz para ele, recebe o do povo, é porque Deus sabia que sem uma orientação divina, por mais útil que fosse aquele presente, Moisés não tomaria um passo sem que Deus o assim orientasse. A gente vai perceber isso quando Deus cogita a possibilidade de não caminhar mais com esse povo. Moisés se coloca diante de Deus e diz, então não faz sentido nós continuarmos andando. Eu acho que aquela terra, ela não é nem tão prometida assim, se o Senhor não estiver conosco, caminhando ao nosso lado, andando ao nosso lado. Moisés a todo momento demonstra essa dependência da direção de Deus, e muitas vezes isso, por mais simples que seja, parece que falta na nossa vida, na nossa rotina. Nós costumamos ver algumas vezes, nós pedimos oração para que Deus abençoe alguma coisa que compramos, mas muitas vezes não fazemos aquela oração preventiva, se é de fato da vontade de Deus para que estejamos comprando. Muitas vezes nós pedimos a Deus que abençoe ou mande um comprador para aquilo que a gente precisa vender, sem muitas vezes perguntar se de fato Deus quer que a gente venda. Então fica meio perdido se a gente quer a bênção de Deus para aquilo que nós já decidimos fazer, ou se de fato estamos nos importando com aquilo que Deus pensa acerca daquilo que temos ou vamos fazer. Mas quando Deus diz para Moisés, recebe o deles, o que Deus está dizendo é, eu sei do seu coração, eu sei do desejo que você tem de me agradar, das pequenas coisas até as grandes coisas, e você não tomaria nenhuma decisão, por mais útil que fosse, sem que eu lhe direcionasse. E é isso que me encanta em Moisés, essa sensibilidade para trazer Deus para todas as áreas da sua vida. Quando você olha no versículo de número 1, a Bíblia diz que Moisés levanta o tabernáculo. Quando você olha o versículo de número 2, a Bíblia diz que os príncipes das tribos ofertam no tabernáculo. Então você percebe que os presentes que chegam, eles são frutos de alguém que decidiu obedecer o que Deus mandou. Deus não dá presente para quem não começa aquilo que Deus já direcionou. Deus não dá presente para quem está esperando mais um sinal para fazer aquilo que Deus já tinha falado. Deus não vai investir em pessoas que não sabem o que fazer com aquele investimento. Os presentes chegam porque o tabernáculo já está montado, e existem pessoas que dependem primeiro de ver alguma coisa acontecer, para depois obedecer a Deus acerca daquilo que Ele falou. Eu conheço um pastor no estado de São Paulo, não é do nosso campo, e uma vez nós estávamos conversando, e ele disse para mim que se sentiu muito triste, pastor Jarmuth, que no momento em que ele chegou naquela congregação, ele viu a necessidade da igreja, e ele sabia que o teto precisava de uma reforma, ele sabia que precisava fazer uma obra, e tentando comunicar ao povo a urgência daquela obra, apelou que os irmãos ofertassem, para que aquela obra fosse concluída. Ele disse que quando o tesoureiro passou o valor da oferta para
ele. O valor foi menor do que a oferta num culto normal, e isso entristeceu muito a ele. Quando ele entrou em casa, ele foi para o quarto, ele começou a orar, e ele disse: Deus, eu não consigo comunicar a esse povo a necessidade e a urgência da tua obra, se o teu Espírito primeiro não convencê-los de que eles precisam de fato se envolverem com essa obra. Ele me disse que no altar da oração, o Espírito de Deus falou para ele: começa. No altar da adoração, o Espírito de Deus falou para ele: arranca todo o telhado, teto daquela obra e começa. Quando os irmãos chegaram na igreja, no próximo culto, e viram que ele já tinha começado a tirar o teto, ele disse: irmãos, nós já começamos a obra, agora eu conto com o investimento de vocês, com a liberalidade de vocês, para que a gente conclua esse projeto. Naquele dia, quando a oferta foi levantada, um grande recurso entrou. Um dos irmãos, sem nenhuma timidez, se aproximou dele, abriu o coração e disse: pastor, o senhor tem noção quantos pastores já passaram por esse lugar, dizendo que fariam a obra nesse teto, e nós ofertamos e nunca fizeram? Quantos pastores já passaram por aqui, dizendo que iriam fazer e não fizeram? O senhor foi o primeiro que deu o primeiro passo, o pontapé inicial, e é isso que Deus às vezes espera de nós. Acredita no que eu te falei, mesmo que você ainda não tenha todos os recursos na sua mão. Acredita no que eu te falei, mesmo que você ainda não tenha da forma e do jeito que você queria. Tem gente aqui que Deus mandou fazer uma faculdade e está inseguro de não conseguir pagar a prestação, a mensalidade, e Deus está dizendo: se matricula, porque Deus não é menino, por hora te basta saber que Ele é fiel. Tem gente que tem um sonho de casar e às vezes olha para a demanda da despesa do salão, da despesa da festa, e fica inseguro. Marca a data desse casamento, toma o primeiro passo. Deus não diz que vai te dar um lugar, tira esse CNPJ, Deus vai te apresentar um lugar. O que Deus está dizendo é: eu não vou investir em alguém que não tem certeza do que eu falei. Ou você começa a fazer e confia que eu vou prover, ou você se acovarda e eu darei o projeto para outro. Os presentes chegam quando o tabernáculo está de pé. E é muito interessante porque Deus manda Moisés receber, mas quem administra é Deus. Deus autoriza Moisés a receber, mas quem administra é Deus. E a matemática de Deus é um pouco diferente da nossa. Tem 3 grupos de levita: os filhos de Gerson, os filhos de Merário e os filhos de Coate. Se tem 6 carros e 12 bois, se fosse lá em casa, para não ter briga, dá 2 para cada um, e o problema está resolvido. Mas a matemática de Deus é um pouco diferente. A justiça desse reino funciona de uma forma às vezes um pouco diferente. Ele não é apenas trazendo, ele não está trazendo apenas igualdade, mas ele está trazendo também responsabilidade. Ele olha para Moisés e diz: pega 2 carros e 4 bois e dá para os gersonitas, porque no processo em que o povo peregrinar pelo deserto, eles vão desmontar as cortinas, as lonas do tabernáculo, e eles levarão os tecidos. Pega agora 4 bois, ou melhor, 4 carros e 8 bois, e dá para os filhos de Merário, porque é deles a responsabilidade de carregar as madeiras, as estacas, o sustentáculo do tabernáculo. Eu imagino os outros olhando, e os filhos de Coate, dá o que é para eles, e Deus diz: eles não terão um carro, eles não terão um boi. Por quê? Porque sobre eles está a responsabilidade da mobília do tabernáculo. Eles carregarão a arca da aliança, eles carregarão um candelabro de ouro, eles carregarão a pia do lavatório, a mesa dos pães asmos, o altar do holocausto. Para esses eu digo que eles deverão carregar nos ombros
ombros. Para eles eu digo que eles deverão sentir o peso daquilo que estão carregando. É claro que dentro de uma lista de prioridades é muito melhor carregar a arca do que carregar madeira, só que dá mais trabalho. É muito melhor carregar a mesa dos pães asmos do que carregar a lona, só que dá mais trabalho. E Deus está dizendo: eu preciso que vocês entendam que se você olhar para a esquerda, se você olhar para a direita, pode ser que na caminhada ministerial tem gente que parece que está com uma trajetória mais leve, mais tranquila, mais relaxada, mas você precisa entender que nem todos estão carregando objetos de mesmo valor, nem todos estão carregando coisas de mesmo peso. Tem gente que não tem as renúncias que você tem, não tem o preço que você tem, não tem as escolhas que você tem, não tem as renúncias que você tem. E talvez pode ser que a caminhada esteja mais tranquila, mas também o que Deus confiou a você, o que Deus colocou sobre os seus ombros, exigirá um compromisso um pouco maior. Oh meu Deus do céu, não combina na mesma frase facilidade e honra, nem combina, pastor Henrique, na mesma frase. Não tem como ser honrado sem antes não sentir o peso daquilo que se está carregando. Não tem como se sentir honrado sem antes não se sentir o peso daquilo que se está levando. Só você sabe como o processo foi doloroso para ter a família que você tem hoje, para ter o ministério que você tem hoje, para ter a casa que você tem hoje. Porque na vida ministerial o que nós aprendemos é que existem coisas que são intransferíveis. Tem coisas que Deus deu para você fazer, e por mais que a gente consiga delegar algumas coisas, existem coisas que Deus está dizendo nos ombros. Porque toda honra tem um peso, e toda honra tem um preço. Pode ser até mais fácil carregar os tecidos e as estacas. Carrega 10 quilos de arroz daqui para a entrada da igreja, é mole. Agora anda 5 quilômetros, 6 quilômetros, 10 quilômetros com os mesmos 10 quilos de arroz. Vai virar uma tonelada. Você troca de mão, você troca de braço, coloca nas costas e o negócio parece que ficou mais pesado. Por quê? Porque carregar algo por muito tempo exige mais esforço. Só carregar no culto é fácil, mas carregar em casa, carregar na faculdade, carregar no trabalho, entender que você não está sendo crente só aqui dentro, mas lá fora também. É por isso que Deus está dizendo: carrega sobre os ombros. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu não estou facilitando e nem dificultando. O aferidor de medida de Deus é a consciência. Não dá para transferir no lombo dos bois, porque numa situação adversa o boi não sabe o que leva, e valorizará muito mais a sua vida do que aquilo que está sobre ele. Numa decisão importante, ele vai optar em proteger mais a sua imagem, em proteger mais os seus valores, em proteger a sua vida, do que a responsabilidade daquilo que carrega. E Deus não confere honra para quem não sabe do que está levando. Por algumas vezes Deus entra no quarto de Samuel e chama ele: Samuel, Samuel. Ele ouve a Deus, mas a conversa não se desenrola, porque não adianta entender o chamado, mas não discernir quem chama. E ele vai até Eli e diz: tu me chamou? Ele disse: não. E Deus vai no mesmo lugar e disse: Samuel, Samuel. Ele corre e ele diz: você me chamou? E a conversa não desenrola, mas quando ele orienta ele dizendo: se essa voz voltar,
Se ela entrar no seu quarto de novo, se ela insistir em você, não é da terra que ela vem, é um chamado inexplicável que ninguém consegue discernir, que a família não entende, que os amigos não entendem. Por que tanta renúncia? Por que tantas escolhas? Mas a gente sabe, quando Ele chama, se essa voz voltar e te chamar, diga: fala, que o teu servo ouve. Deus entendeu, Ele não está ouvindo a minha voz, Ele sabe quem está no quarto, Ele sabe quem está aqui. Quando você entender que não é só sobre o seu chamado, é um projeto que Ele compartilhou na sua mão, tantas coisas Ele vai começar a confiar a você, tantos lugares Ele vai começar a confiar em você. Antes de Deus mudar teu chamado, antes de Deus mudar teu serviço, Ele quer mudar tua consciência acerca disso. Ministério não é um trampolim para realizações de sonhos pessoais. Ministério é o peso e o preço de algo maior do que eu mesmo. Eu estou diante de gigantes essa noite, e só Deus sabe como subir a esse altar. Homens que, se tivessem em qualquer lugar, qualquer empresa, teriam uma vida mais fácil, mais tranquila, seriam bem sucedidos. E por que não fogem quando as coisas apertam? Quando falta o dinheiro da prestação, do aluguel? Porque entenderam que outros poderiam estar carregando, mas Ele confiou honra, Ele confiou a chamada. Outros podem carregar do jeito que quiser, mas a vocês, assim diz o Senhor, carreguem sobre os vossos ombros. Deus abençoe vocês.